Olá, boa noite, tudo bem? Hoje vamos tratar de um tema que é um tema bastante interessante. E a pergunta é: por que a Igreja do Cristo tem dificuldade de ser sal e luz do mundo? Jesus, lá no capítulo 5 de Mateus, convoca a sua igreja, convoca os seus discípulos a se posicionarem como luz e sal, numa perspectiva de que os seus discípulos passassem, a partir daquele momento, posterior a receber os seus primeiros ensinamentos, passassem a influenciar o mundo, passassem a dar um tom no mundo. Esse é o chamado do Cristo. Logo após, ele entrega o que é uma das verdadeiras pérolas da sua teologia e do seu ministério, o Sermão da Montanha. É absolutamente imperativo que os discípulos, a partir daquele momento, possam influenciar cada dia mais as novas gerações. Esse é o convite do Senhor Jesus, inscrito ali no capítulo 5 de Mateus, posterior à entrega do Sermão do Monte. É lamentável que, passados 2000 anos, a igreja, o conjunto dos seus discípulos, ainda tem muita dificuldade de ser luz e sal da terra. Em alguns momentos da humanidade, a igreja foi muito mais proativa e muito mais combativa do que é hoje. E basta fazermos uma visita na história para percebermos isso. A igreja atual carece de uma combatividade que há muito ela perdeu, há pelo menos 100 anos. Afinal, os últimos grandes movimentos evangelísticos, os últimos grandes avivamentos datam do século XIX. O que acontece com a Igreja do Cristo que tem impedido essa igreja de se posicionar como sal e luz da terra e voltar a influenciar as pessoas, voltar a se colocar no eixo da humanidade, voltar a se colocar de forma absolutamente visível para a sociedade? Afinal, ultimamente, estamos tendo a impressão de que a Igreja do Cristo e o movimento protestante virou algo invisível, já que não conseguimos mais impactar a humanidade como outrora. Me parece que 3 elementos são responsáveis por essa ambiência que a Igreja do Senhor Jesus vive nesse momento. E eu gostaria, a partir de agora, de discorrer sobre alguns desses elementos. O primeiro motivo pelo qual a Igreja do Cristo não consegue mais ser sal e luz da terra é porque ela deixou de ser atraente. E por que a Igreja do Cristo deixou de ser atraente? Porque ela não conseguiu dar para os seus membros, para os discípulos do Cristo, enquanto instituição celestial e espiritual, uma cosmovisão do mundo. Embora o Cristo, através da sua palavra e dos escritos bíblicos, tenha nos entregado o arcabouço completo dessa visão. A despeito da igreja não conseguir construir uma cosmovisão política e econômica para os seus fiéis, o diabo o fez com uma proeminência e uma competência assombrosa. Afinal, o capitalismo é uma cosmovisão satânica. O marxismo de classe é uma cosmovisão satânica. O marxismo cultural, que entra hoje nas nossas casas pela internet com a maior facilidade do mundo, é uma cosmovisão satânica.
A organização social do mundo em tribos e posterior em redes, que dissemina o ódio e acirra as diferenças, é uma visão social satânica. A metodologia ou o comportamento politicamente correto que nos engessa e nos impede efetivamente de discutirmos e de debatermos sobre os mais diversos temas, criando na humanidade um cinturão de força que impede o debate ou que dificulta, pelo menos, o debate, é uma cosmovisão demoníaca. A geração mimimi, citada pelos filósofos da atualidade como a geração individualista, hedonista, sem compromisso, a nossa geração é uma geração criada sob os fundamentos de Satanás, o orgulho, a vaidade e todos os outros elementos que compõem essa geração hedonista e individualista. A igreja, no último século, não tem conseguido contrapor todas essas doutrinas que tem Satanás como seu padrinho original. Parece-me até que a Igreja do Cristo não tem sociólogos, não tem antropólogos, não tem cientistas políticos. Porque onde estão essas pessoas que seriam capazes de auxiliar as lideranças da Igreja do Cristo na perspectiva de iluminar a sociedade diante desses dogmas de Satanás à luz do Evangelho do Senhor Jesus e contrapor cada uma dessas doutrinas na perspectiva e na luz do Evangelho? A outra questão pela qual a Igreja do Cristo não tem conseguido ser luz e sal da terra é porque a Igreja deixou de ser cristocêntrica e passou a ser dogmática. As igrejas tradicionais estão pregando a sua história, as suas tradições. As igrejas pentecostais estão pregando o batismo pelo Espírito Santo e a loucura das línguas estranhas. O movimento louco, dito neopentecostalismo, está pregando o sincretismo religioso, a sua bruxaria e a sua prosperidade fética nos púlpitos, ao invés de pregar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, rei e cabeça da sua igreja, foi colocado na periferia da sua igreja. E os dogmas e o mundo estão a proclamar o seu próprio evangelho nos púlpitos da igreja, que é do Cristo e não é do dogma. Onde está o avivamento que a igreja experimentou no século XIX? Onde estão aqueles crentes vindo da Inglaterra que fundaram uma nação como os Estados Unidos da América? Onde estão aqueles pregadores que faziam a Europa tremer diante dos púlpitos da antiga Inglaterra? Onde estão as grandes vozes do Evangelho do Senhor Jesus, que parecem estar silenciadas? O terceiro motivo pelo qual a Igreja do Cristo não tem conseguido ser sal e luz do mundo é porque a pregação novo nascimento e santificação foi substituída por sermões de autoajuda. Os sermões de autoajuda invadiram os púlpitos das nossas igrejas. Os pastores se transformaram em humoristas e animadores de auditório. Eu imagino que a caveirinha de João Batista deve tremer no seu túmulo, diante da pregação formulada nas datas de hoje. Onde está a pregação de João Batista? Onde está a pregação de Spurgeon? Onde está a pregação de Billy Graham? Aonde está o chamado ao arrependimento?
aonde estão aqueles que têm compromisso de pregar a dura palavra do Evangelho? Porque o Evangelho não é uma palavra macia. O Evangelho é uma palavra dura, o Evangelho é uma palavra que confronta a natureza pecaminosa do homem. Infelizmente, os sermões de autoajuda tomaram conta dos nossos púlpitos e têm criado uma geração de crentes inseguros, mimados, cheios de vontades e que têm construído uma imagem do Evangelho e uma imagem de Deus que pouca adesão tem à imagem verdadeira. É preciso que a igreja retome o Sermão do Monte. É preciso que a igreja aprenda novamente com aquela igreja do início dos tempos a encontrar um caminho e se posicionar como verdadeira igreja do Cristo. É fato que a palavra diz que a igreja prevalecerá aos tempos difíceis e aos tempos de apostasia. Aos tempos citados pelo Senhor Jesus em Mateus 24. É preciso que a igreja se cristianize novamente. É preciso que a igreja se salve novamente, na perspectiva de salvar efetivamente, ou melhor, levar a salvação do Cristo efetivamente à humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que o Senhor Jesus nos dê força e coragem, enquanto igreja do Cristo, para prevalecermos como sal e luz do mundo, dentro do seu Evangelho, do seu sacrifício vicário da cruz e da sua ressurreição. Que o Senhor Jesus te dê uma boa noite, uma noite de paz, de tranquilidade. Esse é o nosso desejo nessa noite.